O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 6 das Manifestações Visuais. Sejam todos bem-vindos ao canal para o estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos no item 100 e hoje vamos estudar a questão de número 17. Eu sou Luísa e fico muito feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem essa espécie de manifestações? Resposta: dar-se-á tenhais um registro histórico de cada aparição? As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos de conformidade com o povo em cujo seio se verificam. Nuns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médiuns escreventes. Noutros, abundam os médiuns desta natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Vejamos o que comenta o Espírito Miramês. As aparições se dão a qualquer lugar, umas com mais frequência do que as outras. Em determinadas nações, as aparições são espontâneas, em forma de ruídos. Em outras, se manifesta pela escrita. Em outras, se processa como sonambulismo ou psicofônicas, intuitivas, etc. Não precisamos enumerá-las por serem muitas as aparições que se processam em todo o mundo. As diferenciações são devidas aos grupos de espíritos que reencarnam neste ou naquele país, com tendências para tais ou quais tipos de mediunidade. Podes verificar no Brasil, que é a terra da mediunidade. Ela, nesta nação, se manifesta para mostrar a esse povo generoso que a vida continua, que a reencarnação é uma verdade e que a comunicação dos espíritos desencarnados com os homens pode ser feita. Nesta terra abençoada, o mediunismo é generalizado pelo fato de que em todos os lares tem-se um caso para contar de aparições ou visões de espíritos. É a mediunidade o agente divino que interliga os dois mundos para a grande chamada, em se concretizando a fraternidade universal. Por que muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas em casa ou de dormir em um aposento sem outra pessoa? É pressentimento de que alguém se encontra presente. Esse pressentimento é real e a pessoa apenas não vê, mas sabe que existe. O medo é, muitas vezes, a marca da presença de quem está invisível. Todos somos médiuns, porque a mediunidade é um dom espiritual e, por segurança, se alicerça no campo fisiológico. Depois de o espírito haver desencarnado, o perispírito torna as condições que antes havia dividido com o corpo de carne, para a recepção das mensagens espirituais. No porvir, a mediunidade irá agitar a humanidade, dando-lhe a noção de que ela é uma lei universal em todos os mundos, dando a entender que é uma misericórdia do Pai. Para mostrar traços pálidos refletindo a mediunidade, podes compará-la no mundo com os aparelhos de comunicação entre a sociedade, como o rádio e a televisão. Se ainda não estão sendo usados esses instrumentos como deveria, é por faltar educação espiritual naqueles que têm esses instrumentos em suas mãos. Eles estão na Terra como uma urgente experimentação para depois servirem no seio da humanidade como escolas que educam, esclarecendo as criaturas. As imagens da televisão são aparições que somente falam que o homem moderno busca para aumentar o seu lucro. Depois irão falar movidos pelo amor, que deve ser o interesse maior dos governantes. Por enquanto, a sociedade de todo o mundo se encontra dormindo
e poucos começam a acordar para a grande realidade do amor. Aproxima-se o fim dos tempos do mal, para que o bem se consolide nos corações dos espíritos que têm sobre seus ombros a responsabilidade de dirigir os povos. A mediunidade ostensiva começou no dia de Pentecostes, quando os discípulos de Jesus passaram a falar em línguas estranhas, a revelar coisas espirituais e ainda mais, curando enfermos e levantando caídos, consolando os tristes e falando da existência do céu na consciência da alma. Observa as aparições espontâneas, que elas te trazem uma mensagem de vida. Seguindo-as, poderás viver melhor. Lemos em Atos dos Apóstolos o seguinte: E agora, por que te demoras? Levanta-se, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Atos 22:16. O Evangelho nos pede para levantar e andar, limpar os nossos pecados, que é esquecer completamente o mal, fazendo o bem. Esta é, pois, uma advertência de Paulo em plena função mediúnica, servindo de médium do Cristo para o despertamento dos homens.